Lúcia me contou uma história. Tu pegou uma surra dela de toalha Uma quando não, você eu morava. peguei duas. Salve, salve minha selva, salve toda essa Amazônia desse Brasil e salve toda a Amazônia desse mundo. Então, hoje a gente tá gravando o terceiro episódio aqui, mais um episódio com uma pessoa muito incrível. Ela que veio lá de Juruá e, pelo que eu tô sabendo, aprontou o trote com 1,5 lá e se mandou pra Manaus. Então, nada mais, nada menos que vai estar aqui com a gente. Vem pra cá, Rosemarie, ou Rosemary, que eu achava que era assim que pronunciava. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Ali para aquela câmera ali, vai contar todos os seus podres feitos no interior. Tô preocupada. Pelo que eu já entendo da família dela, é a caçula da família França. Exatamente. É isso, então seja muito bem-vinda, Rose. E assim, esse episódio também já está acontecendo, é claro, né, que a gente não podia deixar de agradecer o nosso apoio aqui. Com certeza a Nerd da Selva, que é a minha loja, aqui como apoiadora oficial. Depois vem a Mr. Silva Barbearia, que é a barbearia lá do meu amigo Ailton, aqui no centro de Manaus. Quem precisar já pode procurá-lo. A Jubiju Connect Makeup, um abraço para minha professora aí, que está apoiando a gente. E nada mais, também nada menos do que a Marie Moda Chique, que é a loja da nossa conterrânea aqui. Adquira o seu look. É uma das lojas assim que eu acho que tem os looks mais fashion, inclusive ela veio com um look aqui muito, muito lindo. Que Parabéns. vocês escolheram, né? Que vocês escolheram nas redes sociais dela, inclusive. Então, é isso. E como eu falo, nada se cria, tudo se copia. Quem dá presente, recebe presente. Então, eu pedi para a Rose trazer algo aqui que fosse dela. Eu raramente vou pedir que as pessoas comprem algo, porque eu acho, assim, a ideia é trazer algo que você já tinha, que a gente possa resgatar de alguma forma, para mostrar para o público o que a gente trouxe. Ele falou que não era pra comprar, então o que eu trouxe tem um valor sentimental. Eu trouxe esse quadro que eu acho que faz muito sentido também pro teu momento agora, né? Inclusive a gente vai ter que trocar A moldura. a moldura dele por conta que, enfim, esse quadro, a frase dele, ela tem uma importância muito grande na minha vida. Eu ouvi em uma pregação, inclusive tem um versículo, né, que Deus pode fazer infinitamente mais. E eu mandei fazer um quadro porque era uma frase que eu gostaria de lembrar, de olhar e sempre lembrar que Deus pode fazer infinitamente mais. E agora eu vou passar para você, Francilvan, e nunca esqueça que Deus pode fazer infinitamente mais. Amém. Obrigado, viu? Quando ela me falou, Francilvan, tem um quadro aqui, só que ele tá com a moldura assim, e quando eu olhei de cara a frase, eu falei, Rose, isso bate muito com o momento que a gente tá vivendo, porque se acontecer o primeiro episódio, Deus pode fazer infinitamente mais. Com certeza. Então, muito obrigado. Eu vou trocar a moldura porque eu sou detalhista também. Sim, e claro. vai para o nosso ambiente. Inclusive, amanhã, segunda-feira, hoje a gente está gravando aqui no domingo, vai chegar o nosso painel e o ambiente vai ganhando uma cara melhor. Muito obrigado mesmo, tá? Mas eu trouxe outra coisa também. Deixa eu deixar aqui. Eu não sei se tu acompanha, tu vê que sempre eu puxo um versículo de manhã. Eu tenho uma caixinha que eu sempre puxo um versículo de manhã e sempre faço uma Que é meditação. a mensagem do dia. A mensagem do dia. Então, eu trouxe também essa caixinha para você ter as suas mensagens, né? Um versículo nunca é demais. E esse livro. Todo mundo que é meu amigo, em algum momento eu devo ter dado esse livro. O livro Conhecer Jesus é Tudo é um livro maravilhoso. São histórias reais. É a história de um pastor que ele era pastor a vida toda, mas ele não tinha conhecido Jesus. E ele teve um encontro com Jesus quando ele se perdeu na selva. Que é real. É real. Todas as histórias desse livro são reais. É um livro que tem uma linguagem muito simples e é por isso que eu gosto muito de presenteá-lo. É o encontro com Jesus no dia a dia, não é uma questão de religiosidade, sabe? Legal. E se eu não te der esse livro, em algum momento, se você é meu amigo, eu não te dei esse livro é porque eu tava sem. Porque, cara, eu já comprei, depois eu já ganhei, então eu consegui vários desses pra eu poder doar, porque ele é maravilhoso, é meu livro favorito. Eu trouxe pro Léo também, né? A produção não pode ficar sem. Eu trouxe a caixinha e... A Alejandro Bulhon. Alejandro Bulhon. É o nome Bulhon, do... né? Isso, é o nome do autor. Jesus, conhecer Conhecer Jesus é tudo. muito obrigado. E sabe o que eu gostei aqui da ideia? Também, quem sabe, já pode ter no Pode da Selva. A forma como veio isso, como remédio mesmo diário, Sim. entende? Vou abrir aqui pra vocês, galera, só pra ver como que é. Então aqui tem várias mensagens, que vez ou outra eu vou estar mostrando também já no meu Instagram, né? Tem a galera que segue a gente que é da igreja e tudo mais, mas tem a galera também que é do mundão e precisa ouvir essas mensagens. Com certeza. Muito obrigado, Rose, de verdade. Pelo carinho mesmo com esse projeto já desde o início mesmo, principalmente pelo apoio já
quanto a loja também está Sim. sendo o nome. Quem dá presente, ganha presente. Claro que você não ficaria sem. Então, galera, aqui é a nossa camisa oficial do Pod da Selva, então... Eu tava doida por essa. Fique à vontade, espero que você possa fazer um bom proveito. E claro que eu falo pro Léo, toda roupa dessa mulher fica bonita. Assim, com todo respeito, é claro, mas a Rose monta uns looks que eu falo, cara, a Rose não é de Juruá. Eu falei pra Kate hoje de manhã, ela parece que não é ela de Juruá. Não que assim, não tenha mulheres assim, tem muita mulher mas tem muita mulher bonita. Mas eu acho que o look, assim, como a pessoa se porta, diz muito sobre ela. Que a Rose sirva de inspiração pra muitas meninas, porque eu acredito que, assim, tem meninos que vivem tristes, às vezes só falta de um lookzinho ali que dá aquela energia, né? É verdade. O look novo traz uma energia diferente. Então é isso, galera. Então a gente vai passar agora pro primeiro quadro desse episódio. Então, quem é Rose e quem é Marie? É claro que, tipo, é a mesma pessoa, mas acredito que teve uma certa mudança aí com a vinda da loja e tudo mais. Não foi Rose o nome da loja. Será que nós temos polêmicas? Então, quem é você? Quem é a Rose e quem é a Marie? Olha, é interessante essa pergunta porque eu me chamo Rose Marie, mas parece que há Parece que a Rose foi a Rose criança, até a adolescência era a Rose. E a Marie veio mais na fase adulta. A Rose era uma menina mais leve, mais atentada, diria assim. Inclusive essa entrada aí, gente, foi a Rose, não foi a Marie que fez essas coisas, tá? E assim, a Rose realmente era uma menina muito leve, assim, muito brincalhona, muito atentada. Gostava de jogar pedra na casa dos outros, passar trote, fazer o enterro dos bichinhos na rua, né? Enfim, era uma coisa mais leve ali, a menina do interior, que cresceu ali e tinha uma visão de mundo muito leve, eu diria. Sim. Muito leve. E a Marie já é mais essa versão adulta, um pouco mais madura, que já nem acredita nas coisas que a Rose fez. É porque até nós daqui da produção e tudo mais não acreditamos. A gente vai saber disso um pouquinho mais daqui a pouco, hein, galera? Não é a mesma pessoa, realmente não é a mesma pessoa. Então a Marie é uma pessoa já mais madura, né? Já tem uma bagagem de vida aí um pouquinho e tá aprendendo, né? Aprendendo cada vez mais. Já Sim. tem um aprofundamento maior do que é a vida. Rose, assim, acho que a galera quer também entender uma pergunta. A Rose é graduada, a Rose tem superior, a Rose, sei lá, com que ela trabalha atualmente. E também a gente sabe que tu chegou a comentar comigo algumas vezes que saiu do trabalho. E eu acho que essa parte é bem legal para saber um pouco assim. Sim. Eu fiz o curso técnico de estética porque eu não queria fazer uma faculdade só por fazer, eu queria ter certeza. Mas eu nunca fui aquela pessoa que tinha assim, quando eu crescer eu quero ser isso. Eu queria ser veterinária, na verdade. Só que as minhas irmãs me desmotivaram tanto com essa questão, tu vai receber pagamento em ovo de galinha, não sei o que, medicina veterinária não dá dinheiro e tudo mais. Então, acabou que eu meio que me desmotivei. Mas eu acho que não era o que eu queria de verdade, porque senão eu teria feito, né? Eu teria persistido. E aí eu falei, não, vou fazer curso técnico de estética, se eu gostar, eu faço a faculdade. Aí eu fiz o técnico de estética, porém nesse período eu descobri que eu tinha fibromialgia. Foi no período que eu comecei a sentir muitas dores, então eu não conseguia fazer massagem, movimentos repetitivos, já doía muito as minhas mãos, então eu falei, não vou seguir nessa área, porque eu não vou conseguir. Então eu não fiz eu não fiz a faculdade de estética. Daí, eu também, quando eu fui estagiar em salão, não me identifiquei muito com o ambiente. Foi então que eu comecei a trabalhar em hospital. Mas não tinha nenhum curso na área. Eu comecei a trabalhar no hospital, no call center, fiquei 2 anos trabalhando no call center. E depois eu fui chamada para trabalhar na farmácia do hospital. E eu fiquei lá mais 8 anos. Então, no total, quase de 10 anos trabalhando no hospital. No call center? Não, no call center não. No call center 2 anos. 2 anos? 2 anos no call center do hospital e depois eu fui pra farmácia hospitalar. E fiquei 8 anos na farmácia. Então, no total de 10 anos na empresa que eu fiquei. Entendi. Assim, eu acho até... Parece até uma pegadinha assim do destino, uma ironia, mas... Os trotes que ela fazia, pessoal, era por telefone. E olha onde ela foi parar, no call center. Né? Assim, é muito... Agora eu peguei o gatilho de uma coisa com a outra. A menina no interior, pelo que a gente já sabe, a gente vai contar isso com mais detalhes daqui a pouco. E passou 2 anos no call center. No call center. Você viu pra alguma coisa. Não que seja trote lá no hospital, então, já era profissional. Não. E aí, aí eu fiz um período de farmácia, mas eu também não me identifiquei. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar a vida toda no hospital, realmente não quero.
E foi então que em 2020 eu trabalhava no hospital e fazia bolo de pote. Só que eu sentia muita dor nas costas porque o bolo de pote dava muito trabalho pra fazer. E aí meu esposo falou: Marie, por que você não faz por que a gente não faz, tu vende alguma coisa que seja pronta? Porque bolo de pote dá muito trabalho. Pensa em alguma coisa e outra, o lucro é muito pequeno, ele falou. Aí a gente pensou, eu falei, eu acho que roupa é uma boa ideia. Então nós juntamos o dinheiro das nossas férias. E aí, nesse ano a gente não viajou, eu viajei sozinha, peguei o dinheiro das férias e fiz a primeira compra da Marie Moda Chique. E aí eu falei, não, eu vou fazer algo, mas eu vou fazer algo bem feito. Eu já procurei fazer a logo, antes de inaugurar, já mandei fazer a logo, mandei fazer as sacolas, tudo, eu queria tudo bem profissional. Sim. E aí foi quando eu fiz a primeira compra e foi um sucesso, assim, as primeiras compras foram um sucesso. Só que, no mês seguinte eu descobri que eu tava grávida. E aí eu não conseguia, porque eu queria fazer as fotos da loja e grávida, com enjoo, eu não conseguia nem sentir o cheiro das roupas. Eu falei, não, então eu vou dar um tempo agora. E eu dei um bom tempo da loja nesse período. Acontece. Inclusive comigo nessa transição também, acho que quem tenta começar assim, esse start com loja é muito assim, aí desanima um pouquinho, sim, mas... E daí foi quando eu peguei e voltei da licença, depois meu filho nasceu, voltei da licença maternidade e pedi para trabalhar à noite. Eu fui pro plantão noturno. Então, começou a ficar muito sugado, porque meu esposo também trabalhava à noite. Nós dois trabalhávamos como plantões noturno. Então, eu ficava, quando eu saía do plantão, um rendia o outro, porque a gente não tinha quem ficasse com meu filho pra gente descansar, então um rendia o outro. Só que acabou que eu fui ficando com insônia, então às vezes eu passava 24 horas acordada e isso estava me consumindo. Mas eu ainda aguentei 4 anos, assim, nessa rotina. Aí quando eu chegava, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar de almoço, então era bem sugado. Quando o meu filho estava com 3 anos, eu falei, não, eu vou pedir a conta. Só que eu não podia pedir a conta, porque a loja não estava assim estruturada para eu pedir a conta. E eu passei 1 ano orando, eu falei, Senhor, que me deem a minha conta, né? Se for para eles darem a minha conta, então que eles deem e tal. Eu orei por 1 ano e aí não deram a conta e eu falei, se isso está prejudicando a minha saúde e se Deus tá vendo que está prejudicando a minha saúde e Ele não mandou que me dessem a conta, então eu vou pedir, eu vou entender que Ele quer que eu confie nele. E aí eu pedi a conta, a loja estava estruturada? Não. Não estava assim como estava. Então, na minha mente, quando tu falou, eu pedi a conta e não mais. Não. Aí eu falei, então ela pegou o dinheiro das férias, que deram a conta e estruturou a loja. Se você me perguntar qual é a maior loucura, a coisa mais difícil que eu teve que fazer, eu diria que foi isso. Foi ter a coragem de pedir a conta sem estar com uma loja assim, com uma quantidade de clientes estruturada para pedir a conta. Mas assim... Ter coragem. E também apoio, porque o meu esposo me incentivou muito. Ele falou, Marie, e eu pedi a conta no mês de janeiro. Quem é empreendedor sabe que é um mês difícil. Eu falei, cara, é um mês muito difícil. Ele falou, meu amor, você sempre vai ter uma desculpa, porque toda vez você fala que não dá porque é um mês difícil. Difícil sempre vai ser. Exatamente. Aí eu falei, cara, Deus colocou esse projeto no meu coração e eu vou confiar. E assim, tem 5 meses que eu pedi a conta. Então, eu estou confiando que Deus vai e Ele está provendo a cada mês. E eu acredito muito na Marie Moda Chique, acredito muito que vai ser um negócio grande. Deus colocou isso no meu coração e eu sei que eu estou no processo. E assim, eu estou vivendo o meu sonho, na parte difícil ainda. Sim. Mas o processo também é viver o sonho. O processo também é viver o sonho. E o mais incrível Rose, porque assim, teu esposo ali sempre te apoiando, sabe? Sim. Porque eu conheço história de mulheres que, eu queria vender isso, só que o marido nunca apoiava e tudo mais. Acredito que seja um dos maiores desafios quando você tem família ali, o esposo não apoiando. Sim. E tudo mais, assim. Seria um grande desafio, eu diria até que ele me empurrou pra isso. Tipo assim, olha, se tu não pedir tua conta agora, tu não vai pedir nunca. Tu sempre tem uma justificativa. Cara, isso é verdade. Isso é muito importante. Até responder minha pergunta que eu ia ver. Quando é que tu deixava de ser a Rose e pra assumir a Marie, verdade? Que acho que respondeu aí nessa questão, né? De, é a Marie Moda Chique e agora é Marie, entende? Então, assim, já quebrando essa parte de todo que você saiu do trabalho, é uma atitude muito corajosa e também muita fé, né? Tem que ter bastante fé, acredito. Mas assim, já indo para um outro contexto, tu é a caçula da família França. Sim. Isso pra ti soou como um privilégio ou uma responsabilidade? Privilégio. Lá em casa eu diria que um privilégio. Um privilégio, né? Então assim, dentro do grupo do WhatsApp da família de vocês, como que tu acha, assim, se as pessoas fossem agora te descrever, como que elas fariam? Quem é a Rosemarie?
Vamos começar, por exemplo, a Ana, a professora Ana, que é quem eu mais conheço das irmãs de vocês, assim. Como a Ana me descreveria? O que tu acha? A primeira coisa que ela ia dizer é enxerida, tipo, ela ia dizer, muito gaiata, porque ela fala que eu tenho um humor que eu falo as coisas assim sérias, as pessoas nem percebem que eu tô jogando ali alguma coisa, entendeu? Eu acho que a primeira coisa que ela ia dizer era isso, que é gaiata. A Laci também, né? A tua outra irmã, como ela te descreveria? Olha, a Laci, eu acho que ela ia dizer que eu explorava. Ela ia dizer exploradora de amiga, porque ela disse que as pessoas sempre acabam fazendo o que eu quero. E assim, já pra gente passar desse quadro, assim, qual a tua maior qualidade que tu acha assim, mas também qual o teu maior defeito? Eu acredito que a minha maior qualidade é empatia. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. Lealdade também, eu me considero uma pessoa muito leal. Eu acredito que é lealdade. Eu acho que empatia é algo bem nítido, assim, pra quem chega a conversar contigo, porque eu comentava com a Kate também, eu falei, cara, eu jurava que a Rose fosse daquelas mulheres que, eu não gosto de conversar com certas pessoas, sabe aquela mulher que, assim, pela tua postura mesmo, eu jurava que eu nunca ia, assim, ter uma proximidade assim, porque a gente julga assim antes de conhecer a pessoa, né? Então eu falava, não, acho que eu nunca vou conversar com essa mulher, porque... e aí, quando veio o nosso contato, eu acho que partiu até de ti para fazer um vídeo que até hoje ainda não saiu. Eu ajudei no vídeo da Valdeane lá como câmera, né? Sim. O que já foi bem legal, assim, pra gente ter aquele primeiro Verdade. contato. Isso bastante legal. Então, assim, acho que empatia a Rose tem bastante. Quem chega a conversar com ela sente, assim, essa coisa que soa natural, sabe? Não é como aquela pessoa que você chega... Poxa, essa dela com a energia pesada, tá precisando... Não, energia pesada não. Então, teu maior defeito, assim, que tu acha? Que, eu preciso melhorar nisso. Claro que a gente está em constante evolução. Olha, às vezes eu acho que eu sou muito sensível em alguns pontos. Que deveria ter mais postura, assim. Não é algo que as pessoas percebam tanto, mas eu observo muito as pessoas, então... Tem situações, por exemplo, eu não faria isso. Se a pessoa fizer, eu acabo sofrendo mais do que a própria pessoa que fez aquilo, entendeu? Então, acho que isso não é legal. Você tem que, no mundo que a gente vive, a gente tem que ser forte. E às vezes eu me considero sensível assim para algumas situações. Isso tu acha que é um defeito ali? Eu vejo como um defeito. Pode ser. Então, muito bem. Assim, quem é Rose e quem é Maria, acho que a gente entendeu essa transição e a Rose era... A que mais aprontou lá no interior, e a Maria, essa profissional que vocês veem hoje aqui, é empreendedora. E já desejando bastante sucesso aí. Como eu falei, é uma loja que veio com nome, como as pessoas falam, parece que já existe esse nome há bastante tempo. Então, assim, e olhando também as tuas peças, assim, pelas fotos do Instagram, galera, muita qualidade mesmo nas peças, parabéns mesmo. A gente vai agora passar para um quadro chamado 4 Irmãs e uma Rose. Medo. Esse quadro aqui é mais assim, pra gente começar, pra quem não sabe, a Rose é de uma família de 5 irmãs. Só mulher. Apenas irmãs, entendeu? Por isso que eu coloquei assim, 4 irmãs e uma Rose. Porque assim, eu não sei se foi a, digamos que pior de todas, mas a mais traquina ali. Não. Pelo que eu entendi. É isso que eu quero que ela conte pra gente, porque o que eu ouvi falar dela, tanto eu quanto a produção não acreditou que ela faria coisas desse tipo. Então, assim, pra começar, como que é ser a filha caçula dessas 5 irmãs aí? Eu me sinto privilegiada, porque eu sempre fui beneficiada. Eu já ia perguntar isso. Eu sempre fui beneficiada, primeiro com as tarefas domésticas. Como eram 5, as tarefas mais leves ficavam pra mim. Tipo assim, eu enchia as garrafas. Depois que as meninas cresceram, que saíram, que aí sim eu fui fazer outras tarefas e tal. Mas, quando estavam as 5, sempre a tarefa mais leve era minha. E quando chegava a sua, que nós éramos muito unidas, então quando a mamãe ia corrigir todas, ela batia nas 5, porque a gente era parceria fechada, não contava quem aprontou. Tipo, era mesmo, não né? contava, se alguém tinha aprontado, a gente não era dedo duro, não. Então, se tivesse que apanhar, por conta que alguma coisa fez, era as 5 que eu ia apanhar. Aí, por exemplo, eram 12 bolos, quando chegava em mim já era 6, já pegava menos, entendeu? Então... Sempre teve aquele privilégio de caçula mesmo. E como que foi assim pra ti crescer em meio a tantas irmãs ali? Cada uma com temperamento, a gente sabe que a mulher é a período da TPM e tudo mais. Como que foi pra ti lidar com esses temperamentos mesmo? Foi maravilhoso. Inclusive, eu acho que o fato de ter sido criada com tantas
irmãs me deixou até assim meio que dependente. Eu nunca gostei muito de ser só. Agora que eu já aprendi a fazer as coisas sozinha, tipo assim, vou pra academia, preciso de parceira. Não, eu aprendi que eu posso ir só e hoje eu tenho essa autonomia, graças a Deus. Mas antes eu era muito assim, de precisar de alguém pra ir em tal lugar, preciso, porque sempre a casa foi cheia. Sempre. Primeiro pelas próprias irmãs, já tinha 4, né? Quando a gente levava mais alguém, o papai já falava assim, é uma creche? Já tem um monte aqui, vocês querem trazer mais um e tal? Então, foi muito bom, a nossa parceria era muito boa e as meninas tinham muitas amigas, cada uma tinha suas amiguinhas que levavam e tal, né? Então a casa estava sempre cheia. Assim, não sei entre vocês como irmãs, tinha a irmã que queria sair, tu queria ir junto e que ela ficava com raiva de ir. Olha, quem ia Quem é caçula sabe muito, é porque eu passei por isso com meus irmãos, eles queriam sair, às vezes, eu queria ir junto, aí uma idade pronta pra até levar. disso eu fui beneficiada, porque assim, a Laci, eu era grudada com a Laci, né? Que a Laci é a 4ª, eu sou a 5ª. Então era a Laci que era meu grude. Tudo que eu queria fazer, a Laci tinha que fazer junto. Por exemplo, até as meninas falam, o apelido da Laci é Pipita. Então, tudo que eu ia fazer, tipo, se o papai dissesse, vai tomar banho, Rose, eu falava, e a Pipita também. Aí ele obrigava ela a tomar banho comigo. Se eu fosse dormir, aí ele dizia, vai dormir. Aí a Pipita também, ela tinha que ir comigo. Tudo que a Laci era obrigada, ela tem trauma. Ela era obrigada a fazer o que eu ia fazer, por conta que eu era muito grudada com ela. A Daniele, ela fala que ela era rejeitada, porque a Daniele é a número 3. Então ela era do meio. A Ana e a Kátia tinham segredos e andavam juntas. A Daniele ficava meio perdida nesse meio. Porque ela não tinha a idade das meninas, mas ela estava mais para a idade das meninas do que para a nossa. E as meninas não queriam que ela fosse, então a gente ainda liberava a Daniele brincar com a gente. Então a Daniele ficava meio que ali no meio. A gente gostava, porque criança. Isso, mas assim, a Kátia e a Ana não gostavam tanto que ela fosse, não. Então a Daniele eu acho que foi a mais prejudicada aí nisso aí. Eu não me sentia tanto. Assim, de vocês 5, assim, quem tu acha que era mais brava e quem era mais coração mole? Brava. Assim, que qualquer coisinha... Olha, a Ana, assim, tu vê a Ana toda, né? Mas a Ana, quando ela fica com raiva, quando a Ana ficava com raiva, saísse de perto. A Daniele também. A Laci, ela é assim, meia palavra baixa pra ela. Ela tem um jeito assim, ela tem o coração mole. Ela é muito sensível, a Laci é a mais sensível, eu acho. Mas ela também é bruta. Assim, todo mundo tem os dois lados um pouquinho. Uma hora na vida você precisa ter isso também. Sim, eu acho que todas têm um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim, eu sou... A Ana Lúcia me contou uma história que... Meu Deus do céu. Que tu pegou uma surra dela de toalha quando você morava... Eu peguei 2. Quando tu morava em Tefé, e o que aconteceu nessa história aí? Dá pra contar pra gente, assim? A Ana era a irmã mais velha, então a Ana, ela se beneficiou no sentido de que, eu acho que ela não se beneficiou muito não, ela trabalhava ali junto com a mamãe pra ajudar no sustento e tal, então ela tinha essa postura tipo de irmã mais velha e a gente tinha que obedecer a Ana. Tinha que obedecer. Uma vez ela me deu uma surra com um teçadinho do cangaço, da dança do cangaço, não lembro por que foi, não foi só uma surra que ela me deu não, foram 2. E quando a gente morava em Tefé, em 2007, em 2007, eu tava com a Tamires, e a Tamires, que era uma amiga minha, eu tava na esquina da casa da Tamires, lá em Tefé, conversando com a Daniles lá, e a Ana já tinha colocado o Tefé inteiro, os nossos amigos, pra me procurar. Só que eu não sabia, eu acho que tava crescendo lá. Tinha um banner em todos os postos procurado. E todos os nossos amigos estavam procurando. E tipo assim, eu tava num lugar, porque a Tamires morava lá em Tefé, era quase no centro, e não era distante de casa, era umas 2 ruas atrás, eu acho. E aí a Ana não sabia onde eu tava, colocou todo mundo atrás, e quando eu cheguei, eu vim alegre e satisfeita, e ela me pegou e me deu uma surra de toalha, eu fiquei com muita raiva dessa Ana nesse dia, olha. Ela disse, eu tava pra morrer aqui, pensei que tu já tinha te matado. A produção tá ali, ó, pra morrer de... Não, é porque a Ana é muito preocupada, né? Eu também sou assim, eu entendo hoje. Mas ela tava assim e eu nem imaginava que ela tava me procurando tão desesperada desse jeito. Ela falou assim, é porque ela tinha saído e não tinha falado nada, se não me engano, tava na esquina ali na casa de uma amiga. Aí, quase meia-noite, a Rose vinha aparecendo e ela falou que encheu assim o coração. A primeira coisa que viu foi a toalha, vai ser de toalha mesmo. Uma então... toalha, doeu.
Ela ainda disse que eu ameacei de ir embora, eu não lembro mais, né? Ela falou que eu ameacei de ir embora, que eu fiquei muito revoltada com essa surra, mas não é pra menos, né? Não tava fazendo nada. Eu cheguei quase meia-noite sem avisar, né? Não foi algo tão assim. Eu tinha 17 anos, né? O que é? Cara, já tinha 17 anos. Já, abusado, tu vê a idade, não era uma garotinha não, quando ela dessas porradas aí, não. Ai, é muito um filme na vida de vocês, assim. É. E inclusive, assim, Rose, tem um filme. Quando eu faço, pra quem não sabe, eu fiz teatro pela igreja. Uhum. E um dos filmes que eu recordo que eu precisei assistir no tempo era Eu Não Conhecia Tururu. Ele é de 2002, foi dirigido pela Florinda Balcom, alguma coisa assim. Que é a história de 4 irmãs que se separaram, assim, tipo, foram pro interior do Ceará e depois voltam justamente pro casamento de uma delas. Aí quando a Ana tava contando as histórias, mas foram pra Tefé, vieram pra Manaus, eu falei, cara, parece muito com esse filme. E, cara, elas viveram uma parte disso. Não é exatamente a mesma personalidade, mas é parecido porque são 4 irmãs. Então, é muito bom saber dessas histórias. A gente vai saber mais, galera. Tá melhorando daí. E agora estamos separados de novo, né? Porque a Laci em Juruá, mora em Juruá, 3 aqui em Manaus, que é a Ana, a Kátia e eu, e a Daniela nos Estados Unidos. E agora, inclusive, nesse final de semana, nós vamos reunir, depois de anos, as 5 de novo com a mamãe. Nesse final de semana, vão estar todos reunidos aqui. Nós estamos vindo pra cá agora. É muito esse filme, eu não conhecia tudo. Se é aqueles reencontros de diversas personalidades, sabe? Sim. Que assumiram uma é isso, outra é isso, já é mãe, outra não é. É muito isso. Então, pra gente finalizar esse quadro aqui, Rose, tem também a parte dos irmãos adotivos de vocês, que como figura assim, que eu mais ouvi falar foi do Matheus, mas também o Tex, o Rogério. A Maria também. Conta pra gente assim sobre eles, assim, digamos, foram os adotivos. Sim, o Matheus, ele é o mais presente, assim, porque o Matheus, ele foi morar em Juruá, né? Ele chegou e ele acabou ficando lá em casa. O pai dele morava lá em Juruá, só que ele ficava muito lá em casa, a gente gostava muito do Matheus, e a mamãe sempre quis ter um menino, né? Sempre quis ter um menino. E acabou que depois que o pai do Matheus veio embora pra Manaus, a mamãe adotou mesmo o Matheus, ele ficou lá em casa e a gente considera como irmão. A mamãe realmente tem, se ela pudesse, ela colocava o nome dela no registro. Já estava no registro. Tá. Mas da mesma forma que ela trata a gente, ela trata o Matheus, é como se fosse assim, de sangue mesmo. E inclusive até as brigas, porque a gente brigava muito, o Matheus e a gente brigava muito. E é como se fosse de sangue mesmo. O Tex sempre passou pessoas lá por casa, assim, dos professores que vieram de Carauari, né? Sim. Vieram alguns professores de Carauari. A primeira que veio foi a Maria. Aí a Maria ficou lá em casa, porque a mamãe era amiga do pai da Maria. E aí a Maria ficou lá em casa, depois veio o Tex, depois veio a Lete, né? A esposa do Tex. O Soares também ficou lá. Mas os que ficaram assim mesmo como se fossem irmãos foi o Tex e o Rogério. E a Maria, que ficaram lá mais tempo mesmo, que moraram com a gente bastante tempo. Inclusive, quando a gente vai em Juruá, são pessoas que são da família mesmo. A Hillary é como se fosse sobrinha mesmo, são pessoas que a gente tem um carinho muito grande por eles. Que legal, assim, porque tipo, a minha mãe também, ela criou 3 primos como se fossem nossos irmãos. Tanto que a minha família tudo é France alguma coisa. Aí em mais uma que ela adotou, colocou mais um France. Então é bem extenso. Muito obrigado por compartilhar essa parte aí de 4 irmãs e uma Rose, saber da personalidade de cada uma. E agora, galera, a gente vai passar por um quadro que eu já estava esperando por um bom tempo. Então, assim, sejam bem-vindos ao quadro Rainha do Trote. Aqui que a gente tem muita história boa. Olha, esse quadro Rainha do Trote tem muita história mesmo, mas é o que eu tô mais preocupada e me limitando mais a falar. Na internet, né? Olha, pode vir cancelamento. Nada vai ser cortado. Eu tô aqui pensando. Assim, bora de primeira pergunta, já pode? Pode. Já pode. Assim, na era do orelhão lá, o telefone fixo, pra quem aí não vai, a nova geração não vai... Ali o cartão que comprava, e naquele tempo quem tinha o telefone fixo era quem era mais bem de vida, era conhecido assim. Então, assim, conta um pouco pra gente. Esse título de Rainha do Trote foi eu que já dei aqui nesse quadro pra ela, tá? Porque foram muitas histórias. Qual foi o trote mais absurdo que tu fez assim nessa época? Que tu fala, cara, eu impactei demais na vida desse cidadão. Olha, eu acho que o trote mais absurdo... Mentira! Não, mentira! Tem muitos, galera, é complicado. Uma vez, não, assim, só pra deixar claro,
Tem gente que passa trote porque tem problema com alguém e tal, e quer passar um trote e tal, né? Mas só pra deixar claro que os meus trotes eram aleatórios. Eu discava qualquer número, e o número que desse na hora eu criava um trote e passava, entendeu? Era tipo isso. E uma vez eu passei um trote e calhou de ser o meu vizinho, que era um senhor. Era amigo da mamãe e trabalhava junto com ela. Eu sei. Ai, galera, sabe quem que era? Eu vou revelar. É o velho Dinga. Eu soube dessa história. Com todo respeito, acho que ele já faleceu, né? Já. Com todo respeito aos familiares, era o velho Dinga. Era o velho Dinga, mas só que o velho Dinga... Menina, Não, eu só vou... Eu só vou dizer que era o velho Dinga porque o velho Dinga já sabe que fui eu que passei esse trote pra ele. Inclusive, ele brincou Sim. comigo depois e tudo mais. Então, ele soube, é por isso que eu vou revelar. Que ele não ia revelar, o Francisco revelou. Ela não ia, mas eu já sabia. Eu falei, vai ser interessante contar essa parte. Claro que todo respeito aos familiares. Gente, ela inventou assim. Conta pra gente desse negócio que era namorada pro velho Dinga. Não, eu passei um trote céu. pro velho Dinga falando que tava apaixonada por ele, né? Que era uma admiradora secreta. Eu falei que era uma admiradora secreta. E pra saber se ele tinha caído no trote, aí ele perguntou assim, ele falou, quem que te deu meu contato? Eu falei, meu Deus, eu liguei aleatório. Eu só realmente disse que é aleatório e deu lá. Eu falei, como que eu vou dizer que alguém deu trote? Eu falei, foi uma amiga sua. Aí ele disse, uma amiga? Eu falei, trabalha contigo. Eu falei, vou dizer que foi a mamãe, né? Que aí pra saber se ele caiu no trote. Aí ele disse... E nessa época eu tinha 13 anos desse trote, né? Era só pra brincar mesmo. A pessoa não tem noção, né? É por isso que eu digo, gente, não é a mesma pessoa. Era a Rose, não era a Marie, porque eu jamais faria isso. Não, eu não faria. Aí, eu sei que ele ficou encantado, apaixonado, ele queria saber quem era, né? Aí eu falei que tinha sido... É verdade, né? Meu Deus, eu não faria isso, gente, eu não faria, juro. Aí ele falou... Ele falou, como é que é o nome dela? Eu falei, mora na tua rua, porque nessa época ele morava na rua de casa. Sim. Aí ele falou, só pode ter sido a Elsa, né? Aí ele, beleza. Mas me diz quem é, ele falou, me diz quem é que eu vou aí agora. Eu falei, não posso, admiradora secreta e tal. Aí eu sei que ele falou com a mamãe, ele disse, tu passou meu número pra quem? Que eu já queria ir de madrugada na casa dessa mulher, saber quem era. Aí a mamãe disse, olha, ninguém pegou o número comigo, não. Aí quando foi na hora do almoço, a mãe falou bem assim, algum de vocês deu o número do velho Dinga pra alguém? Aí eu falei, não. Ela disse, foi tu que passou o trote pro velho Dinga, né? Ele falou, pois agora, você... Tudo que ela queria que eu fizesse, eu fazia pra ela não contar pro velho Dinga que era eu que tinha passado o trote. Aí ela falava bem assim, ela disse, olha, se você não fizer isso, eu vou dizer, velho Dinga, minha filha é uma criança, mas ela tá apaixonada por ti. Ela tá comigo. E aí, depois, a Daniele que contou pra ele que tinha sido eu. Ele falou, eu não acredito não, que aquela menina, a voz parecia mesmo de uma voz de uma menina nova, mas as coisas que ela me disse, não pode ter sido uma adolescente que falou aquilo. Mas eu não falei nada de safadeza não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Era só... coisas assim de uma pessoa apaixonada mesmo, coisa de adolescente. E bateu mesmo a história, cara. Até comentei com o Léo aqui, era o tempo que as crianças viviam sem celular, e o tempo que não existia celular foi uma era muito boa, investida, né? Não sei se estava aparecendo já nesse tempo, mas a maioria que predominava era os fixos, né? Sim, e esse trote eu passei lá da casa do Alex, com o Alex, o irmão da Chandra. Sim. Era o Alex e eu que estavam passando esse trote, o Alex que foi meu cúmplice. E aí a gente fez uma declaração de amor pro velho Dinga, tá, minha gente? Naquela época não era como agora, não. Não pense em nada de conteúdo adulto que não era, não. E falando em Alex, tem um outro trote que eu fiquei sabendo, que tu e o Alex passou... Não diz quem é a pessoa, não diz, não pode. Esse aí não pode dizer. Que fez o homem se arrumar todo e fazer assim, meu Deus. A Ana Lúcia que me contou isso, ela falou, pra Silvana, ele foi todo arrumado. Pro ano passado eu já fico imaginando você. Olha, esse trote, desse rapaz que a gente marcou o encontro e ele foi enganado, é um trote que eu não me arrependo. Por quê? Porque ele era sem vergonha, ele ficava na vizinhança brechando as pessoas tomarem banho. Era. Então foi meio que um trote de vingança. Esse realmente não me arrependo, não, ele mereceu. Tá. Aí ele chegou no local do encontro e não tinha ninguém. E o Alex e eu só na janela olhando pra ver se ele tinha caído. Meu Deus. Esse é um trote de vingança, esse. Então esse foi vingativo. Esse foi um trote de vingança. Não era pra se divertir, não. Então já temos um trote de romance, um trote vingativo. E agora vamos passar pro trote do INSS, digamos assim. Ela passou um trote pra mãe do... Não, a gente pode falar, cara. Assim, seria legal. Porque são as figuras legais lá.
ela passou o trote pra mãe do menino, dizendo que a aposentadoria dele ia ser cortada, porque o menino vendia salgado, velho. Assim, já tava trabalhando, não merecia mais aposentadoria. Me fala um pouco sobre essa história. Não, era assim. Esse rapaz era meu amigo. E ele realmente ele vendia lanche na rua. E ele era aposentado. Quem é aposentado? É aposentado e pronto, não precisa trabalhar. E aí, Minha irmã. Tá até pra parar, gente. Esse É é o pior. complicado, esse quadro tá complicado. não, de eu passar acho que esse por é ele. o pior. Não, esse foi o pior trote. Realmente, esse é o pior. Não, esse eu Meu não. Deus. É porque Não, o único trote realmente que foi de vingança foi aquele, né? Esse era só pra salvar o meu amigo de vender. de exploração. Aí eu liguei pra mãe dele, eu falei, dona fulana, aqui é a fulana do INSS e tal, nós recebemos uma denúncia de que seu filho, ele está vendendo coisa, de que seu filho não é deficiente, de que ele não precisa receber a aposentadoria, né, e tal. Eu escrevi lá o trote direitinho. A senhora fala, minha E de que ele não pode vender, né, as coisas na rua por conta disso. Enfim, eu passei o trote para ela dizendo o seguinte, dona fulana, aqui nós recebemos uma denúncia de que o seu filho, ele está vendendo, ele não é deficiente, que tem que cortar a aposentadoria dele porque ele está vendendo. Ele vende as coisas na rua e tudo mais. E ela falou, quem que denunciou? Quem foi que fez a denúncia? Eu falei, não senhora, isso não vem ao caso, nós não estamos aqui para... Mas realmente nós vamos mandar uma equipe para verificar se o seu filho realmente é deficiente, porque essa foi a informação que nós recebemos, de que ele realmente... Meu Deus. Ele não é deficiente, que ele vende as coisas na rua, ele falou, aí ela, beleza, a minha irmã chegou, aí ela desligou o telefone e tudo mais, aí a minha irmã chegou em casa, ela disse, olha, a fulana tá pra ter um troço por conta da aposentadoria do filho dela que foi cortado. Você vai ligar pra lá, porque tava eu e mais um monte. Eu tenho um monte de cúmplices nesse trote. Eu tenho um monte de cúmplices. Tava a Leti, tava mais um monte lá que eu não vou citar, mas as minhas vizinhas estavam quase todas lá. E aí a minha irmã falou bem assim, olha, liga pra lá falando que isso é mentira, porque se essa mulher passar mal por conta disso, eu era só uma adolescente inconsequente que não vendia as coisas. Não, porque hoje, calculando, né? Como que eu faria uma coisa dessa? Vai que a mulher passa mal. Mas na hora eu nem pensei. Aí ela disse, ligue e cancele esse trote, porque senão eu mesmo vou lá dizer que foi tu que passou esse trote, que isso é mentira. Aí eu peguei, liguei de volta, aí o filho dela atendeu, o outro filho, né? Falou, vá, não sei o que lá. Ele calculou que era trote, falou pra mãe dele. Quem que não sabe que isso é arroz que tá passando trote, passa trote pra rua todo dia e tal, falando, né? E aí ela disse, não é não, que era a mulher do... Conhecidíssima nesse tempo. Gente, eu me arrependo, tá? Aí ele disse, aí tá, remédio. Aí a minha irmã falou que era pra eu ligar, né? Então... Eu peguei e falei, agora eu vou ter que elaborar outro trote, porque eu não vou dizer que isso era um trote. Aí eu liguei pra ela de novo, eu falei, dona fulana, olha, realmente nós verificamos, o seu filho realmente é deficiente, a aposentadoria dele não será cortada, a senhora pode ficar tranquila. Ela disse, ai minha senhora, graças a Deus, porque meu filho é deficiente sim. E ele realmente, ele só vendeu umas merendinhas pra ajudar a tia dele, mas ele não vai vender mais nada. Meu Deus. Tem mais algum outro assim que tu queria contar aqui pra gente? Não, eu não queria contar nenhum, na verdade. Tem, mas eu não quero contar, não. Então essa é a coroa de rainha do trote mesmo, com muito orgulho, ela leva isso. Ela disse que não se arrepende, tá? Tô brincando. Não, eu me arrependo, gente. Mas era assim, no interior, o telefone era novidade, né? Sim. A gente se divertia, assim, brincando, correndo. Eu gostava de jogar pedra na casa dos outros, de perturbar um pouco a vizinhança. Foi uma pedra errada, né, que a gente jogou na As casa. outras foram tudo certo, essa daí. Tu sempre, assim, já quase finalizando o quadro aqui, tu sempre foi a que passava o trote ou tu chegou a cair em algum deles? Tu lembra assim? Não, eu nunca caí em nenhum trote, não, que eu lembre, não. Assim, a casa de vocês tinha um orelhão que era referência? O orelhão, tá, por exemplo, no tempo do orelhão tinha muito, o orelhão da ladeira, da escadaria, não sei o que, o orelhão do calçadão. Tinha? Lá perto de casa não tinha, porque esses trotes que eu passava eram do telefone de casa mesmo, telefone fixo. Meu Deus, nesse tempo era caro a ligação, né? A conta de telefone. E ela ficava Até brincando. pra vocês entenderem que
que pra mim era uma brincadeira, não era nada pessoal, que inclusive eu passei trote até pra vovó. E a vovó eu amo de coração, eu passei trote até pra vovó também, mas era só porque eu achava engraçado. Tu ainda, assim, atualmente fala, era a Rose que fazia isso, então a Marie já cancela. Não varia não. Eu acho, será que alguém ainda cairia num trote hoje que tu estivesse passando agora, Rose? Se for um trote bem elaborado, eu acho que as pessoas cairiam. E se a gente ligar pra alguém agora e inventar uma história? Vamos tentar que eu acho que é uma das tuas amigas, eu não sei se ela sabe que tu tá aqui, mas que a Ana me falou. A Sâmia, tem contato com ela? Bora tentar ligar. Mas o que a gente falaria pra Não, e tu vai inventar, tu é a rainha do trote. Sei lá. Eu quero deixar claro, gente, que era a Rose. Eu não faria. Vamos reviver a Rose só nesse episódio. Não. Vamos deixar, a pobre da Sâmia já sofreu muito na minha mão. Inclusive, falar em Sâmia, vamos lá. Tem um apelido carinhoso que a Ana chamava ela de boy ou Locho Boy. Que inclusive a Sâmia queria chamar ela por esse apelido e segundo a Ana, ela chantageava a menina por uma lata de leite condensado pra ela poder chamar. Era a moça fiesta. Moça fiesta, né? Conta pra gente como era isso. Essa parte da minha vida se chama vergonha. Eu não faria isso, mas tá. A Rose fez. A Rose fez. A dupla identidade agindo aqui. A Sâmia é minha amiga. Se eu puder nomear uma pessoa símbolo de amizade, eu escolheria a Sâmia. Eu tenho algumas amigas bem leais, mas a Sâmia seria a pessoa que, desde 11 anos de idade, nós somos amigas, né? Então, são mais de 20 anos de amizade. E aí, a Sâmia sempre via as minhas irmãs me chamando de boy, porque esse é um apelido interno, né? Familiar. Sim. A minha família me chama de boy, às vezes. E aí, a Sâmia queria me chamar de boy também. Eu falava, não, Sâmia, boy é um apelido que só a minha família me chama. Eu não quero que me chame não. E aí ela dizia, mas eu queria chamar. Eu falei, olha, se tu me der uma lata de moça fiesta, eu deixo tu me chamar de boy. Aí ela, beleza. Aí ela comprava, eu negociava, né? Aí ela comprava a moça fiesta e ela me chamava de boy. Enquanto aquela moça fiesta durasse, ela podia me chamar de boy. Quando acabava, depois, ela não podia mais. Aí, pra chamar de novo, ela tinha que dar outra. E aí, ela dava pra ela poder me chamar de boy. Meu Deus, quem faria isso, né, Sâmia? Mas também, Sâmia. Tu deixava ela abusar, Sâmia? E era caro nesse tempo, moça fiesta, né? Pra aquela época, eu acho que era... Era caro. Era caro. É por isso que ela se falava, que era exploradora de amiga, que ela falava como que... Chegou a explorar... Como que a Sâmia fazia isso, ela dizia? Explorava ela pra, sei lá... levei o meu amigo. Não, mano, enche as garrafas aí que... Não, a Sâmia... Assim. Não, às vezes a gente brincava de carregar lá em Juruá, a rua, não era? Tipo, eram uns quadrados assim. Sim. Aí a gente brincava de carregar, né? Nessa época, pra vocês verem como eu era muito menina nessa época, não tinha noção das coisas. A gente brincava de carregar. Eu dizia, Sâmia, tu me carrega. Mentira! Eu carrego. Aí a Sâmia me carregava no quadrado. Aí quando era minha vez, eu falava, vai, Sâmia, eu não consigo te carregar, não, que dói e tal. Aí não carregava a Sâmia. Aí ela disse que ela se falava, mano, essa Sâmia. A Sâmia sofreu mesmo, a Sâmia realmente. Sâmia, quando eu for rica, você vai estar rica também. Vai ter vários. Você passou por tudo comigo. Vai ter vários moça fiesta. Eu não sei nem se ainda existe moça fiesta. Eu vou te reembolsar. Eu vou reembolsar cada moça fiesta que você me deu. E é isso, galera. A Rainha do Trote finaliza aqui esse quadro. Muito obrigado por esses compartilhamentos de história, meio que forçado, né? Vai cortar muita coisa daí pra cima. Vai cortar. Não, mas ficou muito bom ligar lá, Léo. Vai cortar. Sejam empreendedora desde cedo. empreendedores desde cedo, verdade. A troco de que você vai me chamar assim aqui? Você quer me chamar assim? Pague por isso. Pague por isso. Sejam bem-vindos, galera. Agora é um quadro chamado França por França. Já que são 5 irmãs ali, tudo França, né? França por França, qual das Franças, assim, que tu acha que é a maior referência quando tu saiu de casa? Assim, pra tu sair de casa, desculpa a pergunta. Qual foi das Franças que foi referência pra te sair? Porque teve essa época que tu teve que vir embora de Juruá. Sim. Na verdade, a mais assim aventureira nesse sentido seria a Daniele, né? A Daniele, ela é muito corajosa. Eu me considero... Inclusive, eu achava a Rose muito mais corajosa do que a Marie. Eu já sou muito assim, medrosa, muito pé no chão, assim, eu tenho muita dificuldade de arriscar. A Daniele, não. A Daniele, com a coragem, um pouquinho de uns trocadinhos no bolso, ela vai embora.
Ela teve muita coragem mesmo, e com essa coragem, várias experiências de vida aí, né? Sim. Claro, vários países que ela passou, meu Deus. Nenhum outro juraense, assim, tem essa Daniela é muito corajosa mesmo. essa coragem. Então, assim, tu morou com pelo que eu sei, tu morou com a Ana em Tefé. Uhum. Como que foi, assim, essa parte de morar com a Ana em Tefé? Fora a surra que... Olha, foi muita aventura, porque naquele período era um período muito difícil. A Ana estudava em Tefé, na UEA. Então, a gente morava no centro da cidade, alugado, mas assim, o dinheiro era contado. A mamãe mandava o dinheiro contadinho do mês, né, do aluguel e tudo mais. Inclusive, a Ana até falou, quando a Ana formou, ela disse que ela não aguentava mais aquelas roupas, porque ela usou durante 4 anos as mesmas roupas que ela tinha muita roupa naquele período, mas ela usou as mesmas roupas durante esses 4 anos, praticamente. A Laci às vezes mandava alguma coisa pra gente, a Laci ganhava pouco, mesmo assim ela comprava, às vezes ela mandava roupa, mandava alguma coisa pra gente. Graças a Deus a gente sempre foi muito unida, assim, sabe? E aí, nesse período, fica só as lembranças boas, porque assim, era difícil, mas era engraçado. O Ailton até bagunçava aqui, o Ailton morou com a gente também no período. O Ailton disse que a quantidade de salsicha que a gente comeu dava a volta ao mundo. Ele falou, se colocasse uma do lado da outra, porque o Ailton é muito palhaço, né? Ele disse que dava a volta ao mundo o tanto de salsicha que a gente comeu. Porque Porque a gente fase ali... comprava muito salsicha. Não, a gente se alimentava assim, Sim. bem no sentido de, mas era tudo, tipo, a gente comprava salsicha, comprava ovo, comprava frango e tal, mas tudo bem regradinho, né? E eu gostava muito de salsicha. Hoje em dia eu não como mais não. Entendi. Aí depois tem a parte que tu também passou a morar aqui já em Manaus com a Kátia. Ah, deixa eu só contar mais uma aventura de Esteiro que a gente Tá. morava com a Ana. Eu tinha um sapato das histórias que a gente lembra de quando morávamos em Tefé, que agora dá saudade. Tipo, tinha um sapato que a Sarasa tinha comido. E aí eu peguei o esmalte e passei. A Andressa ria demais dessa história. Eu pintei, eu falei, agora pronto, vou salvar esse sapato aqui pintando com esse esmalte. Então, basicamente, de Tefé, eu lembro dessas coisas. Mas foi um período muito bom, a gente fez muitas amizades nesse período, sabe? Passou quanto tempo em Tefé? Eu passei 1 ano e meio morando com a Ana lá. A Ana ficou o período todo da faculdade, né? Entendi. A Eliade morou com a gente também, então imagina só a palhaçada. E o período já de morar aqui em Manaus com a Kátia? A Kátia. Sim. Eu vim pra Manaus em 2009, morar com a Kátia, porque ela não confiava de ninguém, ela precisava fazer faculdade, né? Ela não confiava em ninguém pra cuidar da filha dela, então eu vim pra cuidar da Manu. E aí eu fiquei cuidando da Manu até a Kátia formar. Rose, se tu fosse mandar um recado pra Rosemarie lá de Tefé, qual seria, assim? Aproveita, porque embora esteja difícil, você está sendo muito feliz aqui ainda. Qual o ensinamento que as Franças, assim, reunindo toda a galera ali, as tuas irmãs, que eu quero dizer, qual o ensinamento que tu leva até hoje como mulher, como mãe e agora como empreendedora? Olha, eu acredito que acredito que é uma característica muito forte, assim, seria união, sabe? De que eu vou estar aqui para te ajudar quando precisar. Eu sei que nem é toda família que você pode dizer isso, mas a minha família eu posso dizer. É mesmo, né? E graças a Deus, assim, meus irmãos, a gente é muito assim, tá? Não tem aquela, assim, tem aquilo de Sim. tempo de Todo mundo criança, briga, né? e é normal. E até hoje a gente briga. E depois disso. quando as ideias não batem, mas assim, nada que, tipo, impeça de a gente estar junto no mesmo ambiente. Então, que bom. Eu acho que agora é hora de colocar um tênis e a gente dar uma volta pela estrada da vida. Então, sejam bem-vindos ao Caminhando na Estrada. Esse papo aqui é só mesmo como, vamos imaginar aqui uma estrada. E quem que tu chamaria para caminhar com a gente nessa estrada para contar mais histórias sobre você? Para contar histórias sobre Isso. mim? Olha, poderia ser a Sâmia ou a Ana. A Ana é quem me conhece mais, né? Porque me viu, é a mais velha, me viu nascer. A Daniele também teria muitas histórias para contar. Sâmia, Daniele, A Ana. a Ana. Então galera, vamos para a estrada com a gente agora e nessa estrada que a gente está caminhando e nessa estrada da vida que eu quero dizer, qual foi a encruzilhada assim que teve tua maior perda? Olha, a minha maior perda, eu diria que foi assim, a minha avó e o tio Tunga. Acredito. A nossa família, não é só assim a família, a gente sabe que a base familiar Sim. eles são pais e tal, e tudo mais, né? E que às vezes a gente não tem tanta proximidade assim com tios e tudo mais, mas na minha família, os meus tios, pra mim, são como se fossem pais, assim, sabe? A gente era muito grudada ali na casa da vovó
Então, nós éramos muito próximos. Quando o tio Tunga morreu, eu acredito que foi dali que eu mudei muito no aspecto... Antes eu não tinha muito medo de perder pessoas. Depois que o tio Tunga morreu, foi um abalo muito grande pra mim. Assim, e depois a vovó. Então foram duas perdas, assim, que eu não digo nem que só pra mim. Eu digo que foi... Que as pessoas perderam duas pessoas muito boas mesmo. Porque... Incríveis, né? Tunga foi vice-prefeito ainda do município, né? Ele morreu enquanto era vice-prefeito. Enquanto era vice-prefeito, né? Então, legal. Rose, assim, qual foi a tua conquista hoje que tu mais te orgulha? Foi alcançar a maternidade? Foi o trabalho? Foi... Olha, eu acredito que é a maternidade, porque não é uma coisa que você escolhe. Sim. Eu acredito que é a maior conquista porque é um presente de Deus. Você não escolhe se você vai ser mãe ou não, porque você pode querer muito e aquilo não acontecer. É Deus que te agracia com isso. Então, eu acredito que a maternidade seja a maior dádiva. Porque imagina você ter o privilégio de guiar uma pessoa, de ali tentar formar o caráter. E como você, mulher, sabe gerar a vida, né? Assim, exatamente, é um grande privilégio. É algo que só Deus explica. É muito desafiador. A maternidade é desafiadora, não é nada fácil. Mas realmente é um grande privilégio. Sim, se tu pudesse mandar um bilhete agora pra Rose do passado, lá do Juruá, o que tu escreveria nesse bilhete? Seja forte e corajosa, não desista porque sempre tem um dia melhor do que os dias ruins. Certo. Agora, eu queria que tu mandasse um recado pra jovem senhora, a tua avó. Sabe, se tu pudesse assim, mandar um bilhete pra ela, o que tu escreveria nesse bilhete, assim, só pra gente finalizar o quadro? Olha, a vovó, ela queria muito me ver namorando. E é engraçado que ela tinha o sonho de me ver com um namorado, ela me queria, eu tenho certeza que a vovó seria a pessoa mais feliz no meu casamento. Ela era uma avó muito presente, eu digo que é muito difícil ser uma avó como a minha avó era. A vovó tinha 24 netos. 24, se não me engano. Impressionante. Ela dava atenção para todos como se fosse único. Quase todos os netos assim da vovó eram apaixonados por ela, porque a vovó era muito bondosa, muito atenciosa. Uma lembrança que eu tenho muito forte, ela fazia mingau, a mesa dela tinha 10 cadeiras, se eu não estou enganada. E ela fazia mingau de banana e ela enchia os pratos, colocava 10 lugares na mesa. E aí um prato era metade seu e metade pro outro neto. Então cada um comia a sua metade e deixava pro outro. E todo mundo amava a casa da vovó. Se eu pudesse mandar um bilhete pra ela, seria: vovó, eu casei, eu tenho um filho e a senhora ia amar conhecê-lo. Porque ela era muito... A vovó era é o símbolo de bondade. Quem conheceu a vovó sabe, ela era muito tranquila. É uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci. Eu acredito que ela transferiu muito isso para nossa família. Assim, o tio Tunga era muito bondoso. O tio Tunga era muito bondoso e ele herdou isso da vovó. A vovó tinha assim, o sangue bom demais. Ela era uma pessoa muito bondosa. E muito cristã. Quando eu entrava na casa dela, estava sempre lendo a Bíblia. Acho que quem cruzou o caminho da vovó, sabe, uma pessoa muito bondosa, de verdade. Que bom, assim, então era muito bom se sentir, eu tô na casa da vovó, eu tô na em casa da vovó. Todo mundo se reunia lá. Porque, tipo, eu tenho amigos que falam, minha avó não foi legal como a avó de todo mundo. Mas, assim, tem histórias de vó que foi essa avó, nossa, assim, pra mim, a minha materna, principalmente, foi com quem eu mais convivi. Cara, ia ali pra casa da vovó, meu filho, eu vou fritar banana pra vocês, eu vou fazer um café e tudo mais. Nossa, se sentir assim é muito bom. E a Daniela até postou esses dias uma foto do banquinho da casa da vovó, que ela sentava ali na frente e tem um banquinho ali. Juro que a primeira vez que eu fui lá em Juruá, depois que a vovó morreu, que eu vi aquela casa assim fechada e o banquinho vazio, aquilo acabou com o meu coração, porque aquele banquinho é muito característico, é muito todos nós ali sentados na frente, é muito a cara da vovó, aquele banquinho ali na frente da casa dela. Que legal. Então, assim, acho que fica até o recado aqui pra vocês que são netos, né? Amem os avós de vocês que são vivos, cara. Aproveitem, porque, assim, a minha ainda não faleceu, graças a Deus. Meu avô paterno eu não conheci. Mas sabe quando passa aquilo pela mente da gente? Cara, uma hora vai chegar esse momento. E a vovó já tá, assim, bem fragilizada. Mas foi muito bom correr ali pela casa dela e tudo mais, brincar, sabe? Então, muito obrigado, assim, Rose, por compartilhar esse momento, assim.
que todos possam ter a graça de ter uma avó tão boa quanto a sua, né? E merecem, assim. Eu digo que é um privilégio, nós somos realmente privilegiados com a vovó. Então, é esse recado que fica para tua avó, é esse que vai no bilhete. Então, que de onde ela esteja, né, que possa também orar pela gente, interceder pela gente, que eu não sei como que é do outro lado, lá no plano de Deus. Se é possível, eles... De repente, Deus, cuida da minha neta lá e tal. Se for possível, olha, eu peço muito isso do meu pai. Eu falo isso porque, tipo assim, às vezes eu pergunto, Deus, eu não sei se é possível meu pai me ver aqui, o homem que eu sou, Sim. assim, atualmente. Porque, claro, eu não conheço tanto a Bíblia quanto eu deveria, não sei como que funciona, mas às vezes eu peço. E tanto que uma vez eu falava assim, quando eu estava passando por um período aqui em Manaus, já contando um pouco assim da história, né? Eu falava, tava ruim, eu falei, Deus, eu preciso muito de um abraço de pai, sabe? E se for possível, permita que pelo menos em sonho meu pai venha me dar um abraço. E acho que passou um dia, no outro dia, era domingo, e numa tarde, eu sou muito de dormir à tarde. Sim. Eu dormi nessa tarde, eu sonhei que eu chegava no flutuante e via meu pai saindo da canoa e me dando um abraço. Nossa, isso foi muito, é por isso que eu falo assim, eu não sei como funciona, né? Bom, a Bíblia diz que a morte é um sono, né? Que eles estão dormindo e que quem está morto não vê nada e não pode fazer nada, né? Então Sim. não pode interceder por nós, mas estão descansando. Mas Deus dá alentos, né, de várias formas. Então, às vezes, um sonho, ele é um conforto pra gente. Não que eles possam nos ver, eu sei que a vovó não tá me vendo agora, que ela não pode me ver, mas eu tenho a esperança de encontrá-la, que é o que a Bíblia promete, né? Que aqueles Sim. que forem salvos, que serão ressuscitados. Então, agora ela não tá vendo, agora ela tá só dormindo, tá descansando. Mas quando Jesus voltar, eu acredito muito que ela estará salva, porque a minha avó, ela era uma pessoa muito cristã. Não vou dizer que ela era religiosa, ela não era religiosa, ela era cristã. Mas, assim, eu acho incrível esse povo dessa época, porque parece que a fé era bem mais ali, por mais que não era o povo que está dentro da igreja específico, mas a fé era de uma forma incrível. E né? ela tava sempre, você abria a porta do quarto da vovó, ela tava lá lendo a Bíblia dela. Ela era aquela católica, ela era católica, a vovó, e ela não faltava, não. Ela tava ali sempre, sabe? Que bom. Era muito Então, chegamos mais ao final de um quadro, galera. Agora a gente vai passar para um quadro aqui bem legal. Que eu quero chegar num assunto que é... Sejam bem-vindos ao Fala Conterrânea. Agora, tem uma coisa que aconteceu na vida da Rose, que ela já contou pra gente, não sei se a gente chegou a citar aqui. Mas conta pra gente como que era conterrânea essa questão de funeral dos animais. Eles faziam, cada vez que um animal morria, parece, eles faziam um funeral lá na família deles. Isso era meio que uma tradição. É assim, eu organizava, eu gostava, eu sempre achei muito injusto você ter um animal, esse animal morrer e você ir jogar ele lá na lixeira pro lixo levar. Imagina? Acho que todo animal merece ter um enterro, merece ser enterrado, eu penso dessa forma. Então, toda vez que morria um animal, se fosse lá de casa, se fosse do vizinho, eu chamava os meus amiguinhos, aí tinha o Alexandre, né, que é o Lolo, conhecido como Lolo. O Alexandre era o padre, mas assim, aí eu chamava ele para ser o padre, chamava os meninos, a Tamires, o Frank e tudo mais, aí eles buscavam as flores, buscavam vela e tudo mais, e a gente fazia o velório igual como se fosse no cemitério. Então, só que pra falar a verdade, às vezes a gente procurava um animal morto para fazer isso. Às vezes quando a gente encontrava algum animal morto que já estava assim, em decomposição, muito fétido, a gente pegava e jogava álcool, cremava, né, aquele animal, porque não estava num estado bom para o velório. Aí a gente cremava, porque já estava em decomposição, aí colocava dentro de um caixinho de sapato. Tu és pó, e o pó voltará, ela lá organizando todo o funeral. E aí a gente fazia... E tinha todo aquele tal, e tinha as flores, tinha as velas, e a sepultura e a cruz. A gente colocava a cruz e finalizava. Aí um dia a Ana, e sempre eu enterrava no quintal lá de casa. Aí um dia a Ana tava dormindo, ela dormiu de tarde, nosso quintal era muito grande lá pra trás, né? Ela dormiu, quando ela acordou, que ela abriu a janela, tinha uma sepultura com vela e uma cruz e ela... Tá repreendido, Satanás! Ela viu que tinha acontecido no velório, né? Meu Deus. A Kátia foi contar essa história lá na igreja e ninguém acreditava agora. Assim, minha cara conterrânea. A sua irmã fala também que teve uma vez que... Essa parte não vai ao ar. Corta, Essa parte, essa não vai ao ar. Não
Vai. Mano, é uma história muito boa da Rose, assim, que eu, assim, é muito bom conhecer a Rose, assim, por esse outro lado. Eu falo, meu Deus, que menina foi essa? Até o Léo falou disso, a gente comentou isso na aula. Mano, ela não fez isso, não. É. Não, são muitas coisas que eu não faria, não faria. A Rose Mas os fez. velórios eu faria, porque, né, todo animal merece um velório digno. Eu penso assim. A Rose, qual, sei lá, de Juruá, qual foi a pessoa, qual que marcou a tua infância e que se tu pudesse, tu reencontrava todo dia? Todo dia não, mas vez ou outro final de semana, né, que, quem sabe, assim, da infância mesmo. Que marcou a minha infância. É. Olha, a Tamires, a filha da Denis, ela... Conhece lá? A Tamires e o Frank. O seu, Frank eu conheço. Cara, é difícil porque eu vivia muito grudada também com a Elisete também. A Elisete, A Elisete, a camponesa. Também ela era muito ali da minha infância. Cara, Então, que a legal. Tamires, ela morava na frente de casa, então a Tamires era minha parceira de muita coisa mesmo. Na verdade, fica dividido entre o Frank e a Tamires, porque o Frank, eu acho que ainda passava mais tempo com ele, depois se cresceu um pouco mais do que com a Tamires. Então. Sim. Agora, só pra gente fazer aqui o teu top 3 das pessoas que tu tem hoje aqui. Ao top 3 das pessoas, quem tá em terceiro lugar, segundo e primeiro atualmente na tua vida. É claro que tem teu esposo, mas eu quero dizer mesmo do ciclo de amizade que... Família, tu falou. Aham. Minha família é bem unida, graças a Deus. Então aí eu já sei que tá no pódio. Sim. Mas quem é esse pódio de amigos? Meu Terceiro lugar. Cara, Tem muitos. tu vai me colocar numa situação delicada, viu? Não, pode colocar em algumas pessoas e o restante tem que entender que também representa, mas o pódio é pódio. Olha, Bora. Cara, mas É incrível que nesse quadro todo mundo... O convidado do episódio que vai pro ar também foi complicado, mas... é muito complicado. Eu não sei como fazer isso. Tipo, são de pessoas que estão presentes agora, são pessoas... Ou eu teria que... Pode ser de agora, quem seria teu pódio? Não, eu acho que agora é mais difícil fazer isso de agora. É melhor colocar assim Então no passado, pode. que aí vai... No passado, quem tava no teu pódio? Quem estaria no Quem estaria no teu pódio, é. Tá, eu não vou colocar hoje não, tá? Gente, isso é de passado. Olha, terceiro lugar, né? Tem que começar pelo Isso. terceiro. A Elisete, eu acho que estaria no terceiro. Elisete, né? Porque a gente brincava muito, mas não era... A gente era bem próxima, mas tinha outras que eram mais próximas ainda. Um abraço, Elisete. Você está no Elisete, pódio sim. da Rose. Terceiro, eu acho que em segundo seria... Eu vou colocar para representar uma galera. Seria a Carla Emanuela, Carla Emanuela, em segundo lugar. do segundo, carregando aí a Carol, mais um monte. A dona da tropa. Traz o teu grupo todo. A bora. Marielle. Essa eu Um abraço também. então pra Carla Emanuela, né? E primeiro a Sâmia, porque a Sâmia vai ficar em primeiro por quê? Né? A Sâmia eu diria que traria ali junto com a Tamires, Frank e tudo mais. A Sâmia estaria em primeiro porque até hoje a Sâmia representa todas as minhas amizades, eu diria. Se eu pudesse escolher assim, pega uma amiga para representar todas as suas amigas. A Sâmia é um bonde completo. Então, Sâmia, um abraço, você está em primeiro lugar no A pódio Sâmia é da a amiga Rose. perfeita de qualquer pessoa. Então, só pra gente finalizar assim, já esse quadro, Rose, hoje, atualmente, tu é adventista, Sim. certo? Então, assim, como que a fé, ela te ajuda nessa caminhada, te ajudou nessa caminhada? Sempre tu foi adventista, sempre estava ali na igreja, ter fé, estava na igreja, Olha, como que é essa tua eu caminhada? não vou dizer que eu sempre fui adventista porque eu tive até madrinha, né? Sim. Então eu fui batizada na igreja católica em algum momento, porque eu Uhum. tinha madrinha, a dona Heloísa, inclusive, conhece, né? A dona Loló. Sei, é uma figura bem, assim... Bem conhecida, ela tinha conhecida muitos de afilhados. E o pai da Naí também, que era meu padrinho. Então eu fui em algum momento batizada na igreja católica, mas eu não tenho lembrança nenhuma. Assim, eu acho que desde uns 2, 3 anos de idade eu já fui para a igreja adventista, que foi o período que a mamãe se tornou ali adventista. Então as lembranças que eu tenho sempre são na igreja adventista. Eu sempre tive os princípios da igreja adventista, mas houve um período que eu fiquei distante, que eu saí da igreja, foi no período que a mamãe separou do papai, idade da adolescência, mas depois retornei. E eu diria que a fé é exatamente o que me sustenta em todos os aspectos da vida. Em muitos momentos
de querer de pensar em desistir de tudo, sempre foi Deus que me sustentou. Então, a fé pra mim é o que me move, eu diria. A fé Eu acho que tem até uma passagem bíblica que fala: caminhamos por fé e não por visão, né? Se não me engano, é algo assim. Sim. O que conhece mais. Isso é bem verdade, porque eu também, assim, acredito que muita coisa que acontece comigo é relacionado à fé. Sim. Não assim a fé tanto que eu tenho, mas eu acredito muito na oração da minha mãe. A oração de mãe é muito poderosa. É verdade. Então, assim, muito obrigado já, Rose. Então, galera, essa aqui é a Rose, atualmente é mais Marie do que a Rose lá do passado, diz ela. A Rose fez muita coisa. A Rose atentada não, essa eu não sou mais não. Então, assim, já fazendo as considerações finais, assim, muito obrigado mesmo pela tua participação. Foi uma pessoa que, quando eu falei, Rose, você aceita participar, porque é um projeto que está no começo. Sim. Então é muito difícil a gente conseguir ali a parceria das pessoas. Não digo apoio financeiro, essas coisas tudo, mas alguém para gravar mesmo, porque nem todo mundo gosta da câmera, gosta de estar exposto na internet. Sim, verdade. E inclusive o Léo também é um dos caras que só veio mesmo pela amizade, e agradeço bastante, mas que tem uma história incrível. Obrigado por trazer a tua história, compartilhar assim, a tua infância, um pouco da tua infância com a gente. Eu queria que tu, assim, olhando para a câmera, se quiser, pode falar à vontade, um recado para as pessoas. Principalmente as mulheres, que eu acho que é o teu público maior devido à tua loja atualmente, né? Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Acredite nos seus sonhos. Parece uma coisa muito clichê, mas, cara, a única chance de você não realizar aquilo que você quer é se você desistir. A diferença é que pode demorar muito, às vezes pode levar muito tempo para você concluir o seu sonho, mas se você realmente quer aquilo com toda a força, se você sente arder no seu coração, não desista. É fácil? Não. Eu estou vivendo um período bem delicado agora. O início é o início de um sonho, saindo de um trabalho, uma coisa certa. Eu saí de uma coisa certa para pisar no incerto, mas com a certeza de que Deus está guiando. Se você tem a certeza que você está com Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Apenas convide Ele para ser seu sócio. No caso, a Marie Moda Chic tem um sócio, né? Jesus é o meu sócio. Então, convide Ele também para ser o seu sócio nos seus sonhos e consulta Ele, Senhor, é isso mesmo? E se você sentir que só vai. Então, é isso, galera. Fica essa mensagem aí incrível. E para fechar, Rose, me indica 2 pessoas que tu acha que merecem estar no Pod da Selva. Que ter uma história legal e falar, essa pessoa precisa ir lá, porque... Tem uma história legal. Eu indicaria a Elisete. E a Elisete, Daniele. você já está convidada. A Daniela, eu queria muito que ela viesse aqui, mas a passagem dela por aqui Tá vai bem ser corrida. num VaptVup, então acho que a gente não vai conseguir. Mas é uma história muito incrível, porque ela passou por vários lugares assim, Tem muita história pra contar. a fé vai na frente e eu vou seguindo. Deus vai na frente e eu vou. É uma história muito incrível, então, sim, já espero que um dia que ela possa vir com mais tempo, né? Quem sabe esse projeto ainda esteja em andamento. Sim. Eu acredito que vai estar. Na verdade, cara, tem muita gente boa, muita gente esforçada em Juruá, né? Uma pessoa que eu admiro também é a Keila. A Keila, ela é uma menina muito esforçada. Aquela é a filha do Baião, né? Isso. A Keila é uma menina assim, cheia de Inclusive, garra. Keila, se você chegar esse vídeo até você, quem sabe, né? A gente Sim. marca um bate-papo, porque aqui eu não pago pra ninguém vir aqui. Isso é claro que eu não tenho dinheiro nem pra manter. Ele dá água, gente. Tem água. A água eu consigo comprar. Mas então, Elisete, Keila e Dani, fiquem à vontade para aparecer aqui com a gente. Mandem mensagem sem problemas. E é claro que eu vou convidá-las também. Muito obrigado. Assim, só para terminar agora, como as pessoas podem te encontrar, já que tu é empreendedora, e qual é o teu Instagram, o Instagram da loja, fica à vontade para fazer a tua divulgação. @Marie Moda Chic. Gente, mesmo que você não vá comprar agora, em algum momento você vai precisar dos looks da Marie Moda Chic. Então segue, inclusive, deixa eu aproveitar. Você só tem benefícios seguindo Marie Moda Chic. Você ganha até 10 sessões grátis na Espaço Laser, tá? Já aproveito para deixar aí. Você também pode ganhar, que legal. Tá aí, ó. Quando eu tiver uma namorada, vou comprar o presente lá. Ou para algumas das minhas irmãs, quem sabe, ou minha amiga. Olha, só para ganhar esse negócio aí. Não precisa comprar. Então, o que eu tenho que Olha fazer? o que é legal. Você nem precisa comprar para ganhar essas sessões. Basta seguir. Já Se ganha. você for seguidor da Marie Moda Chic, você pode chegar na Espaço Laser e dizer que quer 10 sessões grátis de axilas. Homem, né? Pode ser axilas ou faixa da barba.
E mulher de axilas. Você pode ganhar 10 sessões para de axilas só por ser seguidor da Bermuda Chique. Eu já sabe a sigo, vantagem. eu vou pra espaço. Como que é o nome? É Espaço Laser. Espaço Laser, me aguarde, porque eu vou estar aí. Sim, Marie Moda Chique e @RoseMarie_S2, meu Instagram. Rosemarie França. Isso. Vai estar também na descrição do vídeo, galera, se vocês puderem, podem passar lá. E aí, ó. Só uma observação sobre a Espaço Laser. Tem que ser cliente que ainda não... você não pode ser cliente da Espaço Laser, tá? Tem que ser cliente novo. Cliente novo, né? Isso. Então, Não pode ter cadastro. mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe o seu empreendimento, sua vida também, tanto matrimonial quanto assim, pessoal, e que venha abençoar a sua família e continue unida, como você falou. Muito obrigado, galera. Então, acho que agora é a hora que a gente vai pro coffee break, que Coisa vai boa. ter comida. Então, galera, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Compartilhem esse vídeo, para a gente possa contar mais histórias incríveis aqui com a da Rose. E muito obrigado mesmo. É isso, um beijo a todo mundo e um abraço. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Sobre o seu projeto, não desista. Te desejo muito sucesso. Não é fácil, é preciso ter coragem para começar uma coisa do zero, principalmente quando você não é conhecido. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas, elas dão crédito para quem já tem nome, para quem já tem um monte de seguidor. As pessoas são muito assim de dar crédito para quem já tá lá em cima. A gente sabe disso. É muito mais fácil. Mas eu sempre penso, uma pessoa que está lá em cima, um dia ela já esteve lá embaixo, entendeu? É verdade. Eu gosto muito de valorizar quem está começando. Eu acho que todo mundo tem algo legal a dizer, todo mundo tem uma história boa, todo mundo é só você dar a chance de conhecer. Então, qualquer pessoa anônima pode ser. Eu posso passar uma boa mensagem para alguém, por que eu não posso chegar e compartilhar uma mensagem do dia porque eu não sou famosa? Exatamente. Todo mundo que vive tem alguma coisa boa a dizer, então estamos aqui para isso. Então, muito obrigado. É isso, galera. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Agora vamos comer. Por favor.